que um pai e uma mãe... Existe um sinal ou algo que você pode falar pra gente assim que, que não tá preparado? Tipo, como que eu sei? Como que eu vou medir isso? Se ele tá preparado ou não? Ou se ele precisa ou não de um processo, por exemplo, de uma terapia? Uhum. Bem, eu. Só, desculpa te Sim. cortar, não só com os filhos, né? Como que uma pessoa ela pode medir isso nela mesma? Até que ponto é normal? Até que ponto e quando é a partir disso eu preciso te procurar uma ajuda que vai além? Como esses pais podem identificar isso nos filhos? Eu percebo que o adolescente, quando ele tá num momento de isolamento, né, familiar em específico, ele está contando o quê? Eu não participo dessa família. Né? Quando chega um irmão novo, quando há uma mudança de cidade, ele deixa a vida dele para trás. Ou quando acontece algo muito impactante na vida daquele, eu vou chamar de menino, mas um menino, a menina, um adolescente em especial. Ele está naquele momento que ele se isola, ele não quer participar daquela família. E por quê? Porque ele não se sente pertencente àquela família. É aí que eu queria começar a trazer de uma forma um pouco mais profunda a respeito do seu convite, o tema que você sugeriu, que é como criar filhos fortes. Por que esse menino e essa menina, eles chegaram nessa situação? Eu não consigo pensar numa resposta simples. Tem isso? Faça isso. Eu não consigo pensar nisso. A psicanálise não trabalha assim. Então, eu consigo pensar em pais de bebês que naquele momento em que eles escolhem ser pais, porque a maternidade, o gerar, por mais que não pareça, é uma escolha. A partir do momento que você se disponibiliza no relacionamento, você está escolhendo que essa possibilidade venha à tona. Né? Então, o meu olhar é para lá. Françoise Doutor, que era uma psicanalista renomada, ela falava assim que pais, para que eles possam ser bons pais, eles precisavam passar por um curso por 50 anos. E aí veio o Winnicott, um pediatra, psicanalista, e falou assim, não precisa disso não, você precisa ser suficientemente bom. Mas o que está nesse suficientemente bom? Pais e mães que executaram a sua função da melhor forma possível. Quando essas funções elas são executadas da melhor forma possível, né, longe do perfeito, mas no possível, esse adolescente ele consegue se sentir pertencente o suficiente para suportar a angústia do mundo. Você consegue me dar um exemplo? Porque assim, eu fico pensando numa mãe que tá assistindo, né? Pensando, tá, como que eu sei que é o meu pulso, assim, tipo, meio que materializar isso. Eu posso te dar exemplos de como provavelmente isso se formou. Sim, sim. Tá? Vamos pensar num bebê que está lá na barriga da mãe. É a primeira pessoa que ele conhece. É o primeiro vínculo que está se formando. Ali não existe o pai, não existe irmão, não existe ninguém, existe ele e a mãe. Então, esse bebê, quando ele nasce, ainda continua existindo sua mãe. Ali é o primeiro vínculo dele. Então, às vezes, essa mãe, ela está num momento de sobrecarga tão grande, né? Vem o baby blue, Sim. vem uma depressão pós-parto, e essa mãe não consegue ser mãe. Qual que é a função do pai? A função do pai é amparar essa mãe. Ah, mas e se eu não tenho um marido? E se eu não tenho um pai? Eu tô sozinha. Alguém precisa fazer isso por ela. Mas a relação dela com aquele bebê precisa ser única, profunda. Precisa ser literalmente simbiótica mesmo, para que isso venha se romper lá na frente. Então, quando você olha para o seu bebê e fala assim, mas eu não dei conta de cuidar do meu filho. Aos 4 meses eu precisei voltar a trabalhar. Então ele foi para a creche. Cada dia numa mão diferente. Não porque eu sou incapaz, ou porque eu não quis ou não amava meu filho, mas foi uma necessidade. O que você está ensinando
inconscientemente para aquela criança? O que você está registrando para ela? Bem, a partir do momento que eu começo a formar um vínculo, eu perco. Eu começo a formar um vínculo, eu perco. Vai entrando nos portais, né? Começo a criar um vínculo, eu perco. Então, o que acontece com essa criança? Então, respondendo a sua pergunta, mãe, analisa como foi a infância dessa criança. Você já tem uma boa resposta aí. Bem, eu não fui tão presente, eu não fui aquela mãe que manteve aquela rotina maternal, né? Não amamentei, não fiquei com meu filho no colo, não quis nem olhar aquela criança, porque eu estava num período depressivo. Então, o que você fez? A culpa é sua? Não. Foi o que deu para fazer. Como o Winnicott diz, ser suficientemente bom na medida do possível. Então, quando você olha para aquele período e fala assim, nossa, eu não atendi. Então, há possibilidades que aquela criança se sinta perdida. Quem é a criança perdida? É aquela que não sabe escolher nada. É aquela criança que você vai olhar e falar assim, que curso você vai fazer? Não sei. É que dá sinais, né, Pri? Então, quando você consegue fazer essa retrospectiva da vida da criança, né, você já tem algumas respostas ali. É que eu imagino, não sei, se eu fico imaginando que as mães, a minha tem 2 anos, né? Então, é que assim, do nada ele ficou assim. Não ficou. Do nada ele não era assim, ficou. Mas não é, porque vai dando sinais. Então, onde essa criança se perdeu? Bem, o primeiro registro é esse, eu não posso confiar em ninguém, né? Já viu quando você deixa a criança na escola e ela chora incansavelmente por causa daquela mãe? E ela fala assim, eu já tô voltando. Mentira, para a criança você não vai voltar nunca. Você foi embora e deixou ela. Como que ela vai confiar em você de novo? Mas eu preciso deixar ela na escola. Deixa, mas essa percepção de que, peraí, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. Ó, ela voltou. Então, essa repetição, isso vai criando na criança o que a gente chama de self. Ou seja, eu existo. Eu não dependo só da minha mãe. Então, eu existo. Enquanto eu existo, eu sobrevivo ao mundo. Quando eu sobrevivo ao mundo, eu me respeito. Quando eu me respeito, eu sei o que eu quero. Então, pensar sobre esse vínculo maternal e como essa criança cresce é indispensável. Como analisar os sinais? A criança que foi se perdendo daquela família ao longo do tempo. Com a chegada do irmão, né? Eu tenho vários adolescentes assim. Vários adolescentes que, de repente, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto, eu tenho relacionamento abusivo. Por quê? Porque qualquer pessoa serve, né? Vai nutrindo, né? Inconscientemente vai nutrindo algo que existe ali para estar naquele sofrimento mesmo, né? Foi assim que aprendeu. Exatamente.